Olá, bem-vindo à aula número 12 desse curso sobre o regimento das igrejas reformadas do Brasil, sobre a política eclesiástica reformada. Nesta aula nós vamos examinar, introduzir o assunto dos sacramentos. E uma parte do culto solene no dia do Senhor é a administração dos sacramentos. E artigo 46 do Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil, a administração dos sacramentos, diz isso. Os sacramentos serão administrados somente sob a autoridade do Conselho, num culto público por o ministro da Palavra, com o uso das formas adotadas por um concílio ou de explicações bíblicas semelhantes às formas. Mas antes de lidarmos com os sacramentos em si, é bom nos lembrar de que os sacramentos não são uma parte integrante do que é chamado de os meios de graça. Em outras palavras, a graça flui de Deus para seu povo através do uso de meios. E há dois desses meios ou instrumentos, a saber, a pregação da palavra de Deus e a administração dos sacramentos, os meios que Deus usa. Desses meios, é a pregação do Evangelho que fica em primeiro lugar, no lugar de proeminência. Representa o centro, o cerne da nossa adoração. Cantar, orar, a oferta. Todas essas coisas são importantes no culto, mas é a leitura e a pregação da palavra que ficam no centro. Mas por que isso é assim? E um número de razões podem ser citados. Primeiramente, há o fato de que a palavra de Deus é a palavra do Espírito Santo. Que ele usa a palavra para operar fé nos corações humanos. E pense a respeito do que nós lemos em Atos, capítulo 16, versículo 14, sobre Lídia. O Senhor abriu o coração dela para responder à mensagem de Paulo. E também pode pensar no que nós lemos em Romanos, capítulo 10, e versículo 14. Para que pessoas possam ouvir o Evangelho, eles precisam de pregadores. Em segundo lugar, há também o fato de que, através da pregação, as pessoas aprendem sobre Cristo, e especialmente sobre Cristo crucificado. Como Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 1, e versículos 22 a 24, ele escreveu: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Em terceiro lugar, há o aspecto de que a pregação é o primeiro e principal dever de todo ministro do Evangelho. Como Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, e versículos 1 e 2, ele disse isso: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, que não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Quarto, é através da pregação que as pessoas se familiarizam com todo o conselho e a vontade de Deus. E assim prosperam e crescem em serviço a Deus. O profeta Isaías fez essa comparação da palavra pregada e a chuva e a neve que caem, regam a terra e fazem com que as sementes cresçam e nos dê pão. Em Isaías 55, versículos 9 a 11.
Exatamente como nós precisamos de alimentos básicos como pão e arroz para viver fisicamente, precisamos da palavra de Deus para viver espiritualmente. Em resumo, então, quando a igreja quer avaliar a sua própria saúde, a igreja faria bem em examinar o estado, especialmente da pregação da palavra. Mas, se Deus deu ao seu povo a sua palavra, Ele também deu a eles, a nós, um outro meio, o instrumento de graça e de crescimento na fé. Esse instrumento é os sacramentos. Na Confissão Belga, artigo 33, os sacramentos, nós confessamos. Eu vou citar esse artigo 33 da Confissão Belga. Cremos que o nosso Deus gracioso, atento à nossa insensibilidade e fraqueza, ordenou os sacramentos para selar em nós as suas promessas, para servirem como penhor da sua boa vontade e graça para conosco, e para alimentarem e sustentarem a nossa fé. Ele os acrescentou à palavra do Evangelho para apresentarem melhor diante dos nossos sentidos externos aquilo que ele nos declare em sua palavra e o que faz interiormente em nossos corações, confirmando em nós assim a salvação que nos concede. Os sacramentos são os sinais e os selos visíveis de algo interior e invisível, por meio dos quais Deus opera em nós pelo poder do Espírito Santo. Por isso, esses sinais não são vãos nem vazios para nos enganar, porque Jesus Cristo é a verdade deles. Sem Cristo, não seriam nada. Além disso, nos contentamos com o número dos sacramentos que Cristo, nosso Mestre, nos ordenou, sendo somente 2, a saber, o sacramento do batismo e da Santa Ceia de Jesus Cristo. Então, tanto a pregação do Evangelho como a administração dos sacramentos são justamente chamados de meios de graça. Os dois nos fazem crescer na fé e graça do Senhor. E ao dizer isso, porém, não queremos dizer que os dois meios são exatamente iguais, não. E talvez a melhor maneira de explicar seja: enquanto a palavra tanto opera quanto alimenta a fé, os sacramentos nutrem a fé. O primeiro tem um propósito duplo, o último tem um propósito único. No Dia do Senhor 25 do Catecismo de Heidelberg, pergunta e resposta 65, nós confessamos, a pergunta é: visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? E a nossa resposta vem do Espírito Santo, que a opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Então, observe que os sacramentos são dados à Igreja de Cristo para fortalecer a fé do povo de Deus. Mas o que são sacramentos? Se você procurar na sua Bíblia a palavra sacramento, não vai encontrar essa palavra, porque a palavra não ocorre na Escritura, não. Na verdade, a palavra sacramento vem da língua latina e pode originalmente ter algo a ver com um juramento militar. Mas, com a passagem do tempo, assumiu o significado de coisas santas. Os sacramentos são, portanto, coisas santas. Ainda assim, tal definição está longe de ser adequada, mas precisa ser dito, e aqui, novamente, o Catecismo de Heidelberg é útil quando define os sacramentos como sinais e selos santos e visíveis, em Dia do Senhor 25. São sinais. Sinais significa coisas que exibem
e demonstram verdades e ensinamentos que são invisíveis à nossa visão física. São selos. E selos são coisas que atuam como promessas e garantias, como nós confessamos na Confissão Belga, artigo 33. São santos, selos santos. E santo aqui significa algo que é separado do pecado e dedicado a Deus. E finalmente são selos, sinais e selos santos e visíveis. Visível significa algo, claro, que pode ser visto, observado. Os sacramentos interagem com todos os nossos sentidos. Então, os sacramentos são cerimônias, ou podemos dizer ritos, que consistem num sinal visível, que significa uma promessa invisível. Mas quantos sacramentos existem? Existe desacordo quanto o número de sacramentos. Alguns exemplos, por exemplo, o Exército de Salvação não tem sacramentos, batismo ou Santa Ceia. A maioria das igrejas protestantes tem 2, batismo e a Santa Ceia. E algumas igrejas evangélicas acrescentam uma terceira, chamada de lavagem dos pés. E a Igreja Católica Romana diz que existem 7 sacramentos. E esses 7 sacramentos são o batismo, a Santa Ceia, chamada de missa ou Eucaristia, a confirmação, penitência, casamento, ordenação e os últimos ritos. Mas qual número é certo? Se os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo sejam nosso único guia, temos que concluir que realmente existem apenas 2 sacramentos. Sobre a Santa Ceia, ele disse: faça isso em memória de mim. Lucas capítulo 22 e versículo 19. E sobre o Santo Batismo, ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e versículo 19. Então, a Igreja Católica Romana tem muito mais sacramentos, os 7 sacramentos, porque essa igreja reconhece 2 fontes de autoridade divina. A Bíblia, que no caso de Roma inclui alguns dos livros apócrifos, mas há também o que é chamado de tradição, que inclui as decisões dos conselhos da igreja passada, decretos especiais dos papas e estatutos da igreja, ordenanças e decretos. E juntos a Bíblia, especialmente os livros apócrifos e a tradição, são a fonte desses sacramentos romanos adicionais. Então, eu quero falar sobre os sacramentos e o regimento. E nós lidamos até agora com os sacramentos como meios da graça, bem como com sua natureza e número. Em seguida, nós precisamos considerar a administração deles. E nesse contexto, o regimento estabelece 4 condições para a celebração, para a administração dos sacramentos. Primeiramente, é que eles só devem ser administrados sob a autoridade do conselho. E por quê? Isso remonta à crença de que os sacramentos foram dados por Cristo à igreja. E como tal, nosso Salvador não dá os sacramentos à família, à escola, ao Estado, aos negócios, não. Nem eles pertencem a uma conferência ou uma reunião. E os sacramentos pertencem a Deus. E precisam ser feitos, precisam ser administrados dentro da igreja. E quem governa a igreja são, como nós já ouvimos nesse curso, os presbíteros
E por isso, nesse artigo, o conselho é mencionado. É o corpo que governa a igreja. Por isso, os sacramentos devem ser administrados sob a autoridade do conselho. E além disso, os sacramentos não são meios privados. Porque os sacramentos não foram dados à família, eles não deveriam ser administrados em tal cenário. E também eles não foram dados a uma conferência ou retiro. E, portanto, por mais agradável que talvez pareça, não é apropriado para um grupo de crentes que se reuniram para ouvir palestras ou para desfrutar descanso espiritual, usar ou administrar os sacramentos. O local apropriado para os sacramentos é num culto público, onde todas as pessoas de Deus estão comungando com o Senhor. E quem pode administrar os sacramentos conforme o nosso regimento? Novamente, se são coisas santas que Cristo deu à sua igreja, essas coisas santas só devem ser administradas por alguém que tenha sido ordenado pela igreja e tenha um ofício na igreja. O regimento especifica um ministro da palavra. E, finalmente, o regimento também afirma com o uso das formas adotadas por um concílio ou de explicações bíblicas semelhantes às formas. E algumas igrejas, como nossas igrejas, usam formas específicas, enquanto outras igrejas não usam esse tipo de forma. A Bíblia em nenhum lugar diz que precisamos fazer uma coisa ou outra. E, portanto, as igrejas realmente são livres para decidir sobre esse assunto. A maioria das igrejas reformadas no mundo optou pelo uso de formas como a melhor maneira de ensinar e instruir os membros sobre o significado bíblico dos sacramentos, bem como a maneira apropriada de participar nos sacramentos. E outras igrejas deixam na liberdade do ministro local de dizer palavras apropriadas, explicando a natureza e o uso dos sacramentos. Ao usar as formas adotadas, a maioria das igrejas reformadas diz que a explicação do sacramento e da participação no sacramento é uma coisa muito sagrada. É importante demais para deixar ao capricho do ministro individual, para dizer qualquer coisa que ele quer dizer. E agora, foi uma introdução aos sacramentos em geral, passamos agora da questão dos sacramentos em geral para o sacramento do Santo Batismo. E uma definição muito simples de batismo seria uma lavagem exterior com água. E como tal, pressupõe que os seres humanos são, por natureza, pecadores ou poluídos. E, portanto, nós precisamos de lavagem espiritual ou purificação espiritual. Nós temos esse símbolo de lavagem. E para que esse batismo seja legítimo, ele deve ser empregado ou administrado em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, conforme Mateus 28. E por isso é indicado que o Pai é o Pai quem adota e provê para o seu povo, Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. É o Filho que lava o pecado, une as pessoas a si mesmo e as capacita a tornar-se justas. Romanos capítulo 6 e versículos 1 a 5. E finalmente é o Espírito que habita no povo de Deus, nos unindo a Cristo e renovando a nossa vida. Romanos capítulo 8 e versículos 9 a 11. Então,
Se o significado do batismo é a lavagem, qual é a base bíblica desse sacramento? E, sem dúvida, a passagem mais conhecida do Novo Testamento sobre batismo é Mateus 28, e versículo 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E também as palavras de Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16, são bem conhecidas. E o problema com esses versículos é que essa passagem está faltando em alguns dos primeiros e mais conhecidos manuscritos do Novo Testamento. E esse fato levou alguns estudiosos a questionar sua autenticidade, mas vamos ler aqueles versículos também. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E o livro de Atos também contém vários textos importantes sobre o batismo. Algumas delas têm a ver com multidões, como em Atos 2 e 41, onde nós lemos: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, o dia do Pentecostes, de quase 3.000 pessoas. E outro batismo de multidão aconteceu no ministério de Filipe, Atos capítulo 8 e versículo 12. E outros aconteceram em Corinto, Atos 18 e versículo 8, e em Éfeso, Atos 19 e versículo 5. E havia também batismos que tinham a ver com famílias, como a família de Lídia, Atos 16 e versículo 15, e outras casas eram as casas de Cornélio, Atos 11 e 14, o carcereiro de Filipos, Atos 16 e 31, e Crispo, o chefe da sinagoga, em Atos 18 e versículo 8. E, finalmente, há também alguns casos de batismos individuais mencionados no livro de Atos. A esse respeito, podemos pensar no eunuco etíope, Atos capítulo 8, versículo 38, e Paulo, Atos 9 e 18. E apesar de toda a sua proeminência no Novo Testamento, não devemos pensar que o batismo, ou a realidade que o batismo significa, era algo totalmente novo. O fato é que o Antigo Testamento nos introduz a uma cerimônia que tem muito em comum com o batismo. Isso é chamado de circuncisão. E a primeira vez que nós ouvimos sobre a circuncisão é no trato de Deus com Abraão, Gênesis capítulo 17. É apresentada nesta passagem claramente como o sinal da aliança que Deus fez com Abraão e com seus descendentes, como nós lemos em Gênesis capítulo 17, versículo 11. E depois disso, nós o encontramos ao longo do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 12 e versículo 48. Levítico capítulo 12 e versículo 3. Josué capítulo 5 e versículo 8. Mas precisamos lembrar que a circuncisão era muito mais do que uma cerimônia física externa. Também a circuncisão apontava para uma necessidade espiritual interior, a saber, a limpeza, lavagem. Os israelitas deveriam circuncidar seus corações. E é um ponto importante para lembrar. Não era somente um sinal exterior, mas também era um sinal de algo que precisa acontecer dentro de nós. Nós lemos sobre essa circuncisão dos corações em Deuteronômio, capítulo 10, e versículo 16. E também
em Jeremias capítulo 4 e versículo 4. Então, há uma passagem que liga os significados da circuncisão e o batismo em Colossenses capítulo 2, e versículos 11 e 12. E vamos ler aqueles versículos, Colossenses 2, 11 e 12, onde nós lemos: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, não vamos fazer exegese dessa passagem agora, mas só para introduzir a passagem como alguns versículos que mostram essa ligação, essa conexão entre a circuncisão e o batismo. E enquanto batismo parece ser uma cerimônia tão direta, tão simples, provou ser tudo menos isso. E controvérsia tem acompanhado muitas vezes esse sacramento. Primeiramente, o poder do batismo. Em segundo lugar, o modo de batismo. Em terceiro lugar, quem deve ser batizado. Em quarto lugar, o momento do batismo, as controvérsias sobre o batismo. Primeiramente, o poder do batismo. A Igreja Católica Romana ensina que o batismo remove o pecado original. E várias igrejas protestantes ensinaram que os batizados podem ser considerados regenerados. E a verdade é que o batismo não muda nada no coração de uma pessoa. Ao contrário, o que faz é transmitir as ricas promessas de Deus, do Deus triuno, sobre a adoção, sobre a proteção, a purificação, a justificação. Habitar e dispensar promessas que exigem uma resposta de fé. Então, batismo exige, Deus, por meio do batismo, exige uma resposta de fé. Segunda controvérsia é sobre o modo de batismo. Enquanto muitas igrejas permitem tanto a aspersão quanto a imersão, há algumas que insistem apenas na imersão total durante o batismo. Longos estudos bíblicos de palavras falharam em provar que a imersão total é a única maneira pela qual o batismo pode ser administrado. Parece que a legitimidade do sacramento não depende da quantidade de água que nós usamos. Então, podemos falar muito mais sobre esses assuntos, mas é só uma introdução às controvérsias. Terceiro lugar, quem deve ser batizado? Isso é a questão mais controversa. O batismo é apenas para adultos, para crentes, ou também para crianças. Aqueles que aceitam apenas os crentes adultos apontam para aquelas passagens do Novo Testamento que parecem fazer uma pré-condição para o batismo do arrependimento e fé. Por exemplo, Marcos capítulo 16, versículo 16, Atos capítulo 16 e versículo 31. Em artigo 49 do nosso regimento, do regimento das igrejas reformadas do Brasil, o batismo de adultos, nós lemos: adultos que não foram batizados devem ser incorporados na Igreja de Cristo pelo batismo após sua pública profissão de fé. E para ilustrações dessa prática, podemos pensar nos casos de Saulo, como eu disse já, o carcereiro em Filipos, Lídia e outros. O entendimento reformado, histórico da Igreja Reformada, do sacramento de batismo, é que o batismo é também para os filhos dos crentes. É importante.
A base para essa crença está na unidade da Bíblia, na aliança que Deus fez com Abraão e sua semente, seus descendentes, e no fato de que as crianças israelitas eram circuncidadas e pertenciam à igreja do Antigo Testamento. E uma vez que não existe um mandamento no Novo Testamento que exclua crianças, a realidade do Antigo Testamento ainda deve ser reconhecida e mantida. Então, os filhos dos crentes têm o direito de ser batizados. E a Confissão Belga, resumindo as Escrituras, em artigo 34, declara: além disso, o batismo não nos beneficia apenas quando a água está em nós e quando o recebemos, mas por toda a nossa vida. E por essa causa rejeitamos o erro dos anabatistas, que não se contentam com o batismo recebido uma única vez, e que também condenam o batismo dos filhos pequenos dos crentes. Cremos que essas crianças devem ser batizadas e seladas com o sinal da aliança, assim como os bebês em Israel eram circuncidados com base nas mesmas promessas que agora são feitas aos nossos filhos. De fato, Cristo derramou o seu sangue para purificar os filhos dos crentes do mesmo modo que o derramou pelos adultos. Por isso devem eles receber o sinal e o sacramento daquilo que Cristo fez por eles, assim como o Senhor ordenou na lei que fosse oferecido um cordeiro logo após o nascimento dos filhos, que era o sacramento da paixão e morte de Jesus Cristo. E como o batismo tem para os nossos filhos o mesmo significado que a circuncisão tinha para o povo de Israel, Paulo chama o batismo da circuncisão de Cristo. Colossenses capítulo 2 e versículo 11. Então, é o ensino, a confissão da igreja, na confissão belga. Mas da mesma forma, o Catecismo de Heidelberg declara, no dia do Senhor 27, pergunta e resposta 74, as crianças pequenas devem ser batizadas. E nossa resposta é sim. As crianças, assim como os adultos, pertencem à aliança e à igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, lhes são prometidos, da mesma forma que aos adultos, a redenção do pecado e o Espírito Santo, que opera a fé. Assim, as crianças, por meio do batismo, como sinal da aliança, devem ser enxertadas na igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. E de novo, nesta confissão das igrejas reformadas, nós encontramos a ligação entre a antiga aliança e a nova aliança, a unidade da Escritura, a unidade do relacionamento de Deus com seu povo e a conexão, a ligação entre a circuncisão e o batismo. Finalmente, a quarta controvérsia sobre o batismo é o momento do batismo. E de qualquer número de casos de batismo de adultos mencionados na Bíblia, aprendemos que o batismo se segue quase imediatamente após a profissão de fé. Não há menção de atraso, intermissão ou adiamento entre a profissão de fé e o batismo. Você professa sua fé, então, imediatamente, você é batizado. E com respeito aos filhos dos crentes, o batismo segue logo após o nascimento. Também se pode pensar na cerimônia da circuncisão do Antigo Testamento, que deveria ser administrada às crianças de 8 dias de idade, e administrada a Abraão, Ismael e todos os homens da sua casa, no mesmo dia em que Deus estabeleceu seu pacto. Gênesis capítulo 17. O pacto
e a circuncisão, bem como o pacto e o batismo, são intimamente ligados em sentido e tempo. E é por causa disso que o regimento afirma em artigo 47 sobre o batismo infantil: o conselho deve cuidar de que os filhos dos crentes recebam o batismo como sinal e selo da aliança de Deus o mais cedo possível. O mais cedo possível. Ao contrário da Igreja Católica Romana e de muitas igrejas evangélicas, o tempo do batismo não deve ser determinado pela preferência e de conveniência pessoal. Deve ser feito o mais cedo possível. Não quando nós temos o dinheiro para a festa do batismo. Não quando a família pode chegar de outros lugares no país. Não. Deve ser feito o mais cedo possível. Finalmente, nesta aula, quero falar um pouco sobre outras consequências sobre o batismo, consequências da nossa prática de batismo, que também são explicadas no regimento. Uma das consequências de viver na aliança com Deus tem a ver com a forma como nós criamos os filhos da aliança. Se Deus colocou o seu selo sobre eles, através do batismo, isso significa que nossos filhos pertencem a Ele. E eles devem viver para Ele, para Deus. E muita da responsabilidade fica com pais cristãos que devem educar seus filhos no temor do Senhor. Mas não são apenas os pais que precisam mudar as vidas jovens. Há também o lugar das escolas, quando essas escolas existem. E um dos assuntos do artigo 48, o compromisso dos pais que têm filhos batizados. Onde nós lemos: os pais devem instruir seus filhos batizados na doutrina da palavra de Deus, como prometeram quando seus filhos foram batizados. Também, se for possível, através da educação escolar baseada nessa doutrina. Simplesmente, a escola não tem permissão para desfazer o que o lar, a família e a igreja estão procurando fazer. Mandar os filhos da aliança para um lugar ou escola em desacordo com a Bíblia é uma coisa muito perigosa. E por isso o regimento defende escolas cristãs e a existência dessas escolas. Quer ver consistência entre igreja, casa e escola. Insiste nisso porque assim Deus será louvado, a igreja será edificada, o lar, a família será forte e o mundo será beneficiado. E nós sabemos da nossa experiência aqui no Brasil que a educação cristã não é sempre possível. E por isso o regimento usa a expressão "se for possível". O regimento reconhece que em alguns lugares e épocas pode não ser possível enviar as crianças da aliança para escolas cristãs. A falta de dinheiro, grandes distâncias, oposição política, tudo isso e muito mais pode tornar essa prática impossível. Em tais casos, a carga dos pais fica até mais pesada. Mas nós sabemos que quando nós temos responsabilidades grandes que nós recebemos de Deus, que Deus também fornece o que nós precisamos para fazer o que devemos fazer. Então, para concluir esta aula, a introdução aos sacramentos e ao batismo, nós começamos esse estudo dos sacramentos, o que nosso regimento diz sobre os sacramentos em geral. Nós falamos sobre o batismo especificamente
E na nossa próxima aula, se Deus quiser, nós vamos abordar o assunto da Santa Ceia. Mas antes de terminar esta aula, eu quero ler a vocês as perguntas de revisão desta aula. Pergunta número 1. Qual é o primeiro meio de graça e por que é tão importante? Pergunta número 2. Qual é o segundo meio de graça e por que é necessário? Número 3. O que é um sacramento? Quantos sacramentos existem? Número 4. Como os sacramentos devem ser administrados? Número 5. O que se entende pelo sacramento do Santo Batismo? Número 6. O que precisamos saber sobre o poder, o modo e os destinatários do batismo? Número 7. A educação cristã é realmente necessária? Então, podemos pensar nas respostas àquelas perguntas e na próxima aula vamos falar sobre os sacramentos, especificamente sobre o sacramento da Santa Ceia. Até a próxima aula.